acha que precisa estar sempre produzindo, estar sempre fazendo alguma coisa, né? Aquela pessoa que começa a assistir um filme e fala, nossa, mas em vez de assistir o filme, eu podia estar, sei lá, terminando um relatório. Então, está o tempo todo com a ideia de trabalho. Ela pode até não estar trabalhando, mas ela está pensando no trabalho. Esse que é um grande problema, que não necessariamente a pessoa viciada em trabalho vai estar o tempo todo trabalhando. Ela pode até estar parada, mas ela está parada pensando no trabalho. E esse é um grande problema. Ou se cobrando por não estar trabalhando naquele tempo que está descansando, né? Aí nem descansa com qualidade, nem trabalha com qualidade. A Haja Terapia, o podcast que te ajuda a lidar com seus problemas diários. Porque para manter a saúde mental em dia, a Haja Terapia. Olá, eu sou a Karina Brasil. E eu sou a Milena Matias. E esse é o podcast Haja Terapia, o podcast que ajuda a manter a sua saúde mental em dia. O que te leva a temer parar? Cobranças excessivas, crenças sobre não merecer descansar, insegurança. Por trás do medo de parar, geralmente existe uma falta de que precisamos ressignificar ou até mesmo entender. Uma em cada 5 pessoas se sente infeliz no trabalho, e esse é um dado relevante. Essas pessoas se sentem também incapazes de produzir como deveria ou como gostariam. Isso é preocupante e pode evoluir para vários transtornos, como síndrome de burnout, ansiedade e depressão. Para falar desse assunto que é tão importante, o trabalho excessivo ou workaholic, haja terapia. Haja terapia, amigo. E possivelmente vocês já ouviram falar no termo workaholic. É um termo bastante usado, mas poucas pessoas sabem profundamente, digamos assim, o que é e o que significa, né? Basicamente, né, é um terminho da língua inglesa que vem para definir pessoas que são viciadas em trabalho, né? Então, pessoas que têm uma necessidade, digamos assim, de estar sempre produzindo e de não descansar, né? Até como a Mi falou na abertura, geralmente tem a ver com cobranças excessivas, com a falsa crença de não merecer descansar, né? De não precisar ou não poder descansar, e tá sempre com essa necessidade de produzir, né? Que de certa forma vem de como se fosse uma espécie de vício no trabalho, né? A pessoa tá sempre ali, acha que precisa estar sempre produzindo, tá sempre fazendo alguma coisa, né? Aquela pessoa que começa a assistir um filme e fala, nossa, mas em vez de assistir o filme, eu podia estar, sei lá, terminando um relatório. Então, tá o tempo todo com a ideia de trabalho. Ela pode até não estar trabalhando, mas ela está pensando no trabalho. Esse que é um grande problema, que não necessariamente a pessoa viciada em trabalho vai estar o tempo todo trabalhando. Ela pode até estar parada, mas ela está parada pensando no trabalho. E esse é um grande problema. Ou se cobrando por não estar trabalhando naquele tempo que está descansando, né? Aí nem descansa com qualidade, nem trabalha com qualidade. Sim, e aí também tem aquela pesquisa que a Harvard Business Review publicou sobre que o trabalho em si, ele não está relacionado a um problema de saúde, a um transtorno, algo relacionado a problemas de saúde. Ele está relacionado a problemas de saúde somente quando tem um vício ou um comportamento obsessivo com o trabalho, como a Karina falou. Você precisa estar ali envolvido, pensando, gastando energia relacionada ao trabalho quase 24 horas por 24 horas, né? Ou boa parte do tempo que você está acordado, você pensa ali nas questões relacionadas ao trabalho, você responde o WhatsApp do trabalho, você faz um relatório, como a Karina mesmo falou, ou você fica adiantando coisas do trabalho. Se você for parar para pensar, o nome é o trabalho, porque sempre tem trabalho. Então, querer adiantar é uma falsa ilusão, não é, Karina? Porque a gente vai tentar adiantar o que sempre tem. Sim, Não tem. trabalho sempre vai ter. E se você trabalha para alguém também, sempre vai ter alguém te trazendo uma nova demanda, uma nova remessa de trabalho, e você não fica parado, porque é o teu trabalho, provavelmente, dificilmente você fica parado. Então, essa ideia de querer adiantar trabalho não é saudável para você. E aí, o que muitas pessoas pensam, e foi até o que a Mi pontuou, é que o problema é o trabalho, né? E não necessariamente. Trabalho é uma área muito importante na nossa vida, né? E nós precisamos dela. Só que o que acontece? O problema é a forma que você lida com o teu trabalho. O tempo que você tem para descanso, por exemplo, você está descansando ou você está pensando no trabalho, né? O teu sono.
sei lá, você dormia 8, 7 horas e agora você dorme 5 porque não consegue dormir pensando em um projeto que tem para entregar no outro dia, né? Se você sai com a família para o parque, fica o tempo todo no celular, ou leva, sei lá, o notebook para estar mexendo em coisas do trabalho, o tempo que você devia estar descansando. Esse é o grande problema, né? Não é necessariamente o teu trabalho, mas é a forma com que você lida com ele. É não ter essa separação que o trabalho é uma partezinha da minha vida, mas eu tenho várias outras partezinhas que também são importantes. Esse é o grande problema, né? Essa proporção que você dá para o teu trabalho. O teu trabalho é extremamente importante, geralmente é onde a gente consegue, né, manter algumas áreas em funcionamento. O trabalho por conta da questão financeira, enfim, até para desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, é importante. Só que se você deposita toda a tua energia só naquele ponto, as outras áreas da tua vida, elas tendem a começar a ruir, né? E uma casa não se sustenta com um pilarzinho só. Isso vale para o teu trabalho. Então, as outras áreas, elas também têm que estar em funcionamento. Não significa você, eu vou negligenciar meu trabalho. Não é isso. Mas você conseguir ter tempo de qualidade com as outras áreas da tua vida e não só com o teu trabalho. Né? Você conseguir descansar quando tem que descansar. Quando tem que fazer outras coisas, conseguir fazer outras coisas. Né? O tempo com tua família, tempo com tua família. Né? Então, não fazer com que o trabalho seja o único pilar que sustenta a tua casinha. Isso é muito importante. Né? Acho que é o ponto mais importante. Sim, e a gente vai vendo isso, né? Tem um filme muito antigo que eu, sinceramente, adoro, assim. É um filme de comédia, mas eu acho que ele tem um fundo muito profundo. E tem toda a ligação aqui com o tema que a gente está falando hoje, Karina, que é o Clique. Você já assistiu o Clique? Eu já Então, assisti. Muito bom, muito bom. ele tem esse fundo bem profundo de que alguém que é viciado em trabalho, não gosta do trabalho, mas tá ali seguindo ali de forma. Então ele acelera o tempo ali e ele passa o tempo no trabalho e ele não vê os filhos crescerem. Porque ele tá acelerando até a próxima promoção. Lembra que ele fica acelerando até a próxima promoção, Uhum, até a ele tem próxima. um controlezinho, né? Que ele fica ali, Isso, tipo, uhum, e vai para passando por fases acompanhar o importantes da vida vizinho, dele. que é os odóios lá, e aquela história toda. Então é muito relevante a gente pensar nisso, né? Por que que você tá tão acelerado querendo conquistar, se que talvez quando você conquistar, você já vai ter passado 2, 3 anos da sua vida? Você não quer viver esses 2, 3 anos da sua vida? E aí, não é? A gente sabe que o ator ali que faz o personagem principal, ele vai ficando doente, não é? Ele retrata bem a realidade, Uhum. obesidade, problemas com sono e tudo mais. Ele só fica em busca do quê? Se você for parar pra pensar, ele só tá em busca de dopamina ali naquele filme, né? Ele só vai parar Uhum. na parte de dopamina. Parou. Dopamina de novo. E Exatamente. dopamina de novo. Ele fica só buscando dopamina o tempo todo. Tudo que não libera dopamina, ele pula. E não tá saudável. E aqueles dados revelados pela Harvard Business, eles falam também que quando a pessoa tá ali, né, nesse ciclo de obsessão e compulsão pelo trabalho, a necessidade de recuperação depois, né, de um excesso de trabalho, vai ter problemas de sono, vai ter mais cinismo. Você já ouviu falar, tal pessoa é cínica? A gente fala muito na questão de ironia quando a gente fala cínica, né? Mas não, a pessoa ela fica menos sensível, não é? Mais resistente ali e resiste também até às próprias emoções que vão surgindo durante o dia ou sinais de que você está no caminho errado. Então vai levar o quê? Uma exaustão emocional, sentimentos mais depressivos, não é? Isso, os sentimentos mais depressivos é bem comum em funcionários que trabalham longas horas, mas não tinham ainda uma tendência workaholic, mas que já trabalhavam horas excessivas. Então, imagina quem tem uma tendência workaholic, muito mais relevante. Exatamente. E isso acontece porque quem é viciado em trabalho, né, o workaholic, como a gente está falando, ele não desliga. Então, se a gente não desliga, o que que acontece? O nosso nível de estresse vai aumentar, o nosso nível de ansiedade vai aumentar. Isso vai entrar no que a Mi falou, você vai começar a ter problema do sono, né? Você vai ter mais exaustão, porque a gente precisa desligar um pouquinho, né? Então, você vai começar a ter uma série de consequências, tanto de origem emocional quanto de origem física mesmo. Começa vários sinais e vários sintomas de exaustão, de cansaço, né, uma fadiga, enfim. E aí entra numa coisinha que talvez também vocês já tenham escutado falar, que é o grande problema, digamos assim, de você ter esse funcionamento é, de mais
de obsessão, digamos assim, para o trabalho, de vício para o trabalho, de não se permitir descansar, que é a síndrome de burnout, muito conhecida, né, e falada. Então, possivelmente, assim como o workaholic você já escutou, na síndrome de burnout você também já escutou falar. Sim, e a síndrome de burnout, talvez você não tenha ouvido falar ainda, porém, é uma demanda bem frequente no nosso consultório, não é, Muito, Karina? Eu muito, recebo com muita muito mesmo. frequência clientes com histórico de burnout ou clientes com diagnóstico atual de burnout. Então, veja, às vezes eu recebo pessoas no meu consultório e falam assim: eu já tive burnout 3 vezes. Eu já tive burnout 5 vezes. Não é tipo, sim, a crise ali muito forte dessa síndrome. Então, pensa, é muito relevante, é muito alto o dado. 30% dos profissionais brasileiros Brasileiros sofrem. Aham. sofrem com isso. 30% está infeliz com o trabalho. Por que às vezes? Porque às vezes já passou por uma questão de excesso de trabalho ali e saturou. Não se vê mais feliz, mas não está relacionado ao trabalho, e sim como a tua relação com o trabalho. Como tu lida, né? Então, Como... o grande questãozinho é como tu lida com o trabalho. E isso que a Mi falou da gente receber muita demanda, é, parece que cada vez fica um pouco mais intenso, né? Essa questão do burnout. Né? Não sei se estou levantando hipóteses, tá, gente? Né? Não sei se por conta agora da questão do online, talvez as pessoas estejam se permitindo menos descansar, porque o trabalho está mais na palma da mão, né? Agora, não necessariamente você tem que sair de casa e até o trabalho, algum tempo você precisava muitas vezes sair de casa e ir até o trabalho, agora o teu trabalho muitas vezes está em casa, né? Então aumenta essa chance de você estar se cobrando, porque você está aqui e você fala, mas se eu for para o quarto, ligar meu notebook, eu consigo trabalhar e consigo adiantar algumas demandas. E antes não, antes você tinha que sair de casa, pegar um carro, pegar um ônibus, alguma coisa, e ir até a empresa para trabalhar. Então, acho que é uma hipótese, tá, gente? Né? Mas, assim, faz lógica, né? A mim me corrija se não faz lógica. Sim, Né? sim, Agora, o tem toda a trabalho está mais relação. E mais também próximo, assim. o home office, né? O Sim, home office é que eu posso trabalhar comendo na minha casa, né? Então, por que que eu vou jantar sem o trabalho? Eu vou jantar adiantando um prazo. então, o home office é maravilhoso, mas se você sabe lidar com ele. Senão é também a caos, não é? Exatamente, o E teu você caos. faz a Exatamente tua isso. bênção, teu caos. Né? Porque Bem isso. eu sinceramente gosto dessa modalidade de home office. Não me vejo atualmente trabalhando de forma presencial, porém, a gente precisa encontrar sempre esse meio termo, esse equilíbrio de que eu preciso produzir, é importante produzir, mas eu também preciso descansar. E tem uma frase que eu gosto bastante, é que não tem produtividade sem descanso. Não tem essa produtividade. É muito clichê, mas é muito verdade. A gente falou no último episódio, inclusive, né, sobre trabalho enquanto eles dormem, e a gente trouxe essa demanda, mas eu Falamos, acho assim, ó, aham. quando a gente trabalha de forma hard, de forma intensa, a gente também precisa de um descanso intenso. Não esqueça disso. Se eu trabalhei bastante no meu dia, à noite eu preciso de um descanso intenso. Então eu vou o quê? Fazer alguma coisa, praticar um hobby, eu vou ir à academia, ou eu vou, sabe? Então sempre que você trabalhar muito, se dê um descanso. E geralmente o quê? Eu trabalho muito, eu entendo que eu consigo, e outro dia eu trabalho mais ainda. E outro dia eu entendo que eu consigo, eu trabalho mais ainda. E aí eu vou indo, me levando uma exaustão. Gente, aí uma hora, que é tipo uma panelinha de pressão, né? Uma hora ela estoura, deixa uma panelinha de pressão no fogo ali e deixa para você ver. Ou ela estoura aquele pininho, né? Na melhor das hipóteses, aquele pininho ali né? Tipo, de A última tampa de instância, né? Tipo, ali, segurança, ela estoura. ele pula ali, né? Mas você já viu Então, o estrago que faz quando estoura aquele pininho? é um estraguinho bem legal, tá, gente? Principalmente se é Assim, feijão, assim, vai pintar o teu teto inteiro. aham. Mas assim, é uma analogia engraçadinha, mas é uma analogia que faz muito sentido, né? Então a gente é tipo uma panelinha de pressão. Se você ficar ali, você, tipo, só fique, vai, tipo, uma hora você estoura. E faz um estrago considerável quando você estoura, né? Então, assim, se você tem a possibilidade que você tem, né? Igual me falou da frasezinha ali que, apesar dela falar de ser clichê, e ser, mas é uma frase maravilhosa, né? Da questão de você descansar, né? Então você precisa, não existe tipo trabalho sem descanso. Para você trabalhar bem, você precisa descansar de forma resumida, né? Então você precisa descansar, descansar é necessário.
eu falo para alguns pacientes, acho que a minha até faz isso, quando eles têm muita dificuldade, eu coloco o descanso como se fosse uma tarefa, né? Coloca ali como se fosse, tipo, sei lá, das 5 às 8 horas de descanso ali, como se fosse na tua listinha de tarefas do dia. Sim. Para a pessoa, tipo, começar a colocar isso na rotina de um tempinho para descanso, de um tempinho para relaxar. Eu já fui viciada em produzir. Em produzir, seja em nível de estudo, seja em nível de trabalho. E a minha tarefa da minha terapia já foi Já foi ter essa? um hobby. É ter um tempo para um hobby, ter um tempo para descanso. E, gente, eu entendo você. Se você tá nessa situação, eu entendo. Eu não cheguei a ter um burnout, mas eu era uma workaholic, Workaholic. assim, para estudos e tudo mais. Então, eu estudava 6, 7 horas por dia. Mas eu trabalhava, eu não vivia só dos meus estudos. Eu trabalhava mais 6 horas por dia. Você entende? Então, quanto era vicioso isso, não é? E foi uma época que eu ganhei peso, que eu não comia adequadamente, que eu comia porcarias, não, mas, né? Coisas ultraprocessadas, não é? Em excesso, que me fez muito mal. Então, eu colocar isso foi muito difícil, sabe? Eu falava, minha nossa, que saco. E minha mesa ficava lá naquela parede antes, assim, lá virada para aquela parede. E naquela parede eu tinha colado num painel um calendário de tarefas. Ah, tal dia eu fiz tal coisa, tal dia eu fiz tal coisa, tal dia eu fiz tal coisa. Eu falava, meu, que saco. Às vezes eu parava e falava assim, nossa, agora eu vou ter que assistir uma série. Eu não quero assistir uma série, eu tenho um monte de coisa para fazer. Mas a gente sempre tem um monte de coisa pra fazer. Minha nossa, em casa você tem um monte de coisa pra fazer. Na rua, se você quiser, você tem um monte de coisa pra fazer. Enfim, você sempre tem, não é um monte de coisa pra fazer. Mas não é assim, porque apesar você a vida toda você vai ter um monte de coisa pra fazer, mas a tua saúde é teu bem mais precioso. Se você perder ela, você vai ter muito mais coisas pra fazer. Até porque se você perde a saúde, você não vai conseguir trabalhar. Isso mesmo. É isso. Entende? O É. quanto isso é complexo e que a gente precisa entender que trabalhar é bom, mas nós precisamos desenvolver consciência do meu tempo de trabalho e o quanto é saudável para mim Uhum. esse volume de trabalho. Exatamente. E isso que a Mi falou de tipo, de sempre vai ter alguma coisa para fazer, é muito bom, porque às vezes, até eu já me deparei em vários momentos com isso, só que eu me policio, né? Mas em vários momentos já deparei com isso. Falando, eu vou terminar, sei lá, agora a gente que atende, eu vou terminar de preparar todas as sessões, os prontuários, estudar esse caso, fazer. Quando eu terminar isso, né, todo o trabalho que eu tenho para fazer, eu vou e descanso. Aí aparece, sei lá, após que lança uma aula nova. E aí e quando você vê, se você não se policiar e falar, não, agora deu, você vai passar o dia inteiro, porque sempre vai ter coisa nova, né? Quando você pensa que acabou, igual o prontuário que falou, você pensa que você digitou todo, você atende mais paciente, vai ter mais, né? Então, assim, tem coisas que você tem que entender, tipo, não, sempre vai ter alguma coisa para me fazer, então não tem como eu eliminar todas as coisas, né? O que dá para você fazer é você estipular 3, 4 tarefas por dia, fez aquelas, é isso, Isso. né? Mas, enfim, depois a gente vai trazer um episódio sobre isso, tá, gente? Sobre como vocês Isso, lidam, nós tá? vamos Então, continuar nesse processo, não é? E eu uhum, vou lançar uma pergunta aqui para você que está ouvindo, que eu vou lançar a enquete aqui no YouTube e também no Spotify. Vai ter uma enquete no final desse episódio. Se você já foi ou ainda se considera workaholic, né? Viciado ou viciada em trabalho. Vou lançar aqui, isso. vocês escrevem nos comentários ou vocês respondem a enquete aqui pra gente. Conta pra gente. E aí tem alguns fatores, Karina, que contribuem, não é, para que você Uhum, tenha essa síndrome de esgotamento profissional. Às vezes é falta de reconhecimento e recompensas insuficientes por parte da chefia e colegas. Então você está sempre querendo apresentar resultados para que você seja reforçado. Só que às vezes o teu chefe ele tem tantas demandas, tantos funcionários para ele supervisionar, tantas questões que ele não vai ser reforçador. E aí se você ficar produzindo até que você seja recompensado ou reforçado o seu comportamento, não vai acontecer. Não é? exatamente. E aí vai ser muito estressante para você. Depois também a gente vai ter a falta de cooperação entre os colegas, não é? Que às vezes você já trabalhou em equipe, né, Karina? Você já trabalhou em Já. equipe por alguns anos.
E Já. existe essa falta de cooperação? Você já percebeu que existe isso nas Jamais, equipes? nunca. Todo mundo super coopera, Todo né? mundo na equipe trabalha padrão. Assim, não, né, gente? Se você trabalha em equipe, possivelmente vai ter um ou outro coleguinha que não coopera. E aí o problema é que acaba um coleguinha ou dois coleguinhas se sobrecarregando. E às vezes você pode ser esse coleguinha que está se sobrecarregando. E o coleguinha que produz um pouquinho menos vai acostumar. Se você aceita produzir um pouco mais do que ele vai aceitar, porque para ele tá super cômodo e super bom. Ele não vai chegar um dia e dizer: Nossa, eu tô vendo que você tá trabalhando demais, agora eu vou te ajudar. Isso não vai acontecer. Você vai ter que impor nos limitezinhos, porque senão você tá com todo o trabalho da equipe para você fazer sozinho. E isso acontece bastante. Isso eu tô falando tanto de, tipo, vivenciar Como quanto observar de nos clientes também, né? exatamente quanto dos meus clientes, porque já foi coisas que trouxeram. Assim, quando eu vejo o meu cliente tá, tipo, sei lá, tem 4 pessoas trabalhando, ele tá trabalhando por 3. O que é isso? Alguma coisa tá errada ali. É muito comum, né? É muito comum isso. E a gente dá Exato. o melhor de si, mas porque a gente gosta muitas vezes do trabalho, a gente dá o melhor de si, mas a gente erra no cálculo da dose, e aí o que era para fazer bem faz mal, né? Começa a fazer Então a mal. gente vai querendo colaborar com, às vezes, teu chefe é um bom chefe, né, teu diretor é um bom diretor, e você quer contribuir para aquela jornada, mas outras pessoas Exatamente. deixam de contribuir também nesse processo, né? Cada um tem que contribuir de acordo com o escopo da vaga ali e do serviço. Enfim, Exatamente. a falta de propósito no trabalho também, né? Porque é igual a questão da Acho. equipe, vai entrar muito nisso, não é? Uhum, aham, A entra, falta de entra controle nesse sobre o pontinho. próprio trabalho, então, é, cliente mandando mensagem que você não consegue responder ou gerenciar e tudo mais, e aí você não coloca certos limites, há Uhum, questões que sim, que são urgentes, há questões que não, e aí você precisa triar essas uhum. questões, não é? São importantes. A função que não combina com a pessoa. Gente, isso é muito Acontece muito. importante. Porque se você não combina com você, provavelmente você vai ter que trabalhar muito mais, se esforçar muito mais para fazer as coisas. E o teu desgaste emocional, teu desgaste físico vai ser muito maior. Então, encontrar um trabalho que tenha a ver com você é autoconhecimento. Isso a gente tem episódios aqui sobre isso. Exatamente. E tem até pessoas que aceitam, às vezes, promoção ou alguma coisa assim, e nem vira a chavinha e fala, nossa, mas eu acho que essa função que nova ali que estão me dando, essa promoção, não combina comigo. E vai lá e, tipo, e aceita. E depois começa a ver que não tá mais feliz, não tá mais produzindo como antes, não tá mais gostando daquilo, porque era algo que não tinha a ver com ela. Isso acontece muito em promoção, pelo menos eu já vi paciente assim que foi promovido para alguma coisa e depois, tipo, nossa, perdi o encanto do meu trabalho, porque não tinha a ver com ela, só aceitou porque era uma promoção e foi. E muitas vezes a pessoa tem um perfil mais operacional. Não Sim, é, não tem um sim. perfil de gestão ali, né? Eu E odeio aí, liderar, por exemplo. Eu falo, gente, e se não fosse. se prepara para isso, não é? Não tem o perfil e não se prepara. E aí aceita. E aí a tendência de dar ruim é alta. Chance de dar ruim é grande. E outra coisa também é a competitividade. Ou, e como tem, né? Em alguns mercados, principalmente, né? Tem É uns questão que. de vendas, né? A questão de bater meta, quando se trabalha com meta, geralmente isso vai pesar. E também a gente tem o famoso queridinho das pessoas, o perfeccionismo, não é? Lindo. Que é perfeito. Não, já disse, perfeccionismo, perfeito, né? Perfeito para você ter um burnout, Exatamente, perfeito. Você quer ter burnout? Pronto, só tentar ser perfeito no teu trabalho e talvez você consiga, tem uma chance alta. não é? Então, a gente precisa observar tudo isso. Se você tem esses fatores, se você observa esses fatores no seu trabalho, começa a ativar mais a consciência para ver se você não tá já com um comportamento de workaholic ou até mesmo burnout. Sem ter percebido, você pode estar com Exatamente. vários aí dos sintomas, né? Dificuldade para dormir, esse cansaço excessivo, essa exaustão emocional, enfim, tudo isso que a gente já falou aqui no episódio, porque
é muito relevante isso para a tua saúde e a panelinha de pressão. Se não estourou, pode estourar a qualquer momento, como a Karina falou. Exatamente. Esse excesso de trabalho, o excesso de trabalho e a qualidade de vida, eles não se dão bem. Entende? Não tem como você ter uma boa qualidade de Eles vida não com são uma dupla muito excesso de legal, Ju. trabalho. Não é o excesso. Não esqueça, não é o trabalho e A qualidade de palavra vida. excesso. Não é também, olha, ouvi um podcast, não vou mais trabalhar. Não quero mais. A Mia e a Karina falaram que não é bom trabalhar. Não quero. Não é isso, gente. Excesso, trabalho é importante. O excesso que não é legal. Uhum, isso mesmo. E aí, com a orientação psicológica, ela é possível identificar os pontos que mais influenciam aí o teu comportamento e, consequentemente, também as pausas nas horas extras, nas atividades excessivas, quando você precisa parar. Se você não tem percebido isso, provavelmente um psicólogo vai te ajudar a perceber isso, não é? É o nosso Exatamente. trabalho trazer qualidade de vida para as pessoas e a gente sempre vai trabalhar com esse posicionamento de que a qualidade de vida vem em primeiro lugar, não é? Então, Exatamente. Até porque tem pessoas que vêm que não sabem que os sintomas que elas estão tendo, os sinais dos sintomas, são devido ao excesso de trabalho, né? Acho que você também já pegou assim que a pessoa começa a falar, eu tô muito ansiosa, eu tô com. Não tô dormindo bem, tô com cansaço, tô com a sensação de fadiga. Aí você pergunta a rotina do paciente, né? A gente sempre pergunta a rotina. Como é a tua rotina? Aí a pessoa fala a rotina dela. A gente... Então, deixa eu te falar Karina, que essa tua rotina, assim, né? não A tá rotina da pessoa é, sei lá, disfuncional. acordar, sei lá, às 6 da manhã, trabalhar, voltar do trabalho, estudar, depois trabalhar. E aí, tipo, o descanso não existe, e final de semana, não, final de semana eu trabalho também. Né? Ou eu faço ou, sei lá, eu descanso, sei lá, 1 hora e trabalho o resto. E aí você começa, então, vamos ver alguma coisa nessa rotina. E às vezes a pessoa não consegue identificar que é aquilo que está fazendo mal para ela. Ela consegue identificar os sintomas, né? Que é o que está causando nela aquilo, mas ela não consegue identificar que é a rotina dela que está totalmente desequilibrada, né? Que não tá uma rotina legal e uma rotina onde tem qualidade de vida, onde tem descanso, onde tem, né, outras áreas ali em funcionamento a não ser o trabalho. Ou pode ser trabalho, ou pode ser o estudo junto com o trabalho, porque às vezes, né, vai estudo trabalho, igual a minha ali tinha falado, né? Tem muitos que quando não tá estudando, tá trabalhando, ou vice-versa. Descansar para quê? Né? Não precisa. Sim. Então, É, é, acontece. é importante observar, né? E isso é muito frequente, muito mais frequente do que você imagina. E eu acho que da nossa contribuição sobre o workaholic, esse episódio, porém a gente vai ter uma sequência, como a Karina falou no meio do episódio, em que vamos falar sobre trabalho e se existe como ter, então, uma produtividade saudável Como também, prevenir? como prevenir esse trabalho em excesso. Enfim, vocês vão ver outras sequências desse episódio aqui. E vai ser muito incrível ter você aqui com a gente. Karina, para te encontrar, como que eu faço? Vocês me encontram no carinabrasil.psi lá no Instagram. E você, Mi, como te encontra? Milena, com Y, e Matias com dois Is. Lá vocês me encontram e podem fazer a sua pergunta. Para lidar com o excesso de trabalho e o comportamento workaholic, o que eu preciso? De terapia, então haja terapia. Haja terapia, é isso mesmo. Muita terapia para Tchau, lidar com essas questões. tchau, tchau, gente. Até o próximo episódio e assista o próximo que a gente vai falar como prevenir. É Tchau, isso. tchau. Tchau, tchau.